A gente vai voltando agora com o TV Mar News e vamos agora, hoje, quarta-feira, para o nosso quadro Saber em Debate, aqui na presença do professor Luiz André. Luiz, muito bom dia para você. E você traz um tema hoje muito pertinente, né? Inclusive no momento em que a gente já começa a falar sobre reforma tributária aqui no nosso país. A temática de hoje, a fortuna dos mais ricos aumenta durante essa pandemia. E aí a gente fica se perguntando, né? A crise, na verdade, existe para quem nesse momento em que muitas pessoas estão desesperadas, sem empregos, com medo do amanhã. E a gente vê, de fato, a fortuna das pessoas mais ricas, de fato, subir de maneira exponencial. Eu queria que você pudesse conversar um pouquinho sobre essa história com a gente. Bom dia. Olá, Polani. Bom dia, tá? Bom dia a todos, tá? E os telespectadores que nesse horário cativo tá analisando aqui conosco, né, nesse quadro que é o Saber em Debate. De fato, né, quando esse relatório foi lançado na segunda-feira, ele já era cercado de muitas expectativas, né, dada a polêmica que iria causar, porque se fala num aumento de riqueza no momento de pandemia. Esse relatório é um relatório para a América Latina e Caribe. Há algo em torno de 48 bilhões arrecadados a mais, portanto, de fortuna para esses bilionários, na verdade, dos quais quase metade disso foi puxado pela economia brasileira, que é a maior economia da região. Eu estou falando em algo de 34 bilhões de dólares, eu não vou nem me arriscar a fazer aqui a conversão, porque é muito dinheiro, tá? E que demonstra, então, no espaço de impressionantes 3 meses, porque é algo em torno de março até junho, tá? Esse acúmulo de riqueza. A tua pergunta foi muito pertinente, né? De quem foi tirado isso aí? No momento em que o Estado brasileiro busca soluções para o problema através de medidas emergenciais. Se nós formos pegar os valores colocados pelas medidas emergenciais do governo, diga-se de passagem, louváveis, não é, nesse momento, tá? E considerarmos esse ganho de riqueza aí por parte desses felizardos que nós podemos contar nos dedos, tá bom? Nós vamos perceber então que é o Estado realmente o culpado disso. Não se está aqui trabalhando de nenhuma maneira com um fator relacionado a competência de alguém, não. Eu estou falando de um Estado que, infelizmente, premia, né, de uma maneira direta, através das questões tributárias, tal fato. E aí vem uma discussão muito simples que nós podemos fazer aqui. O sistema tributário brasileiro é um sistema muito injusto. Ele penaliza demais a classe média e as pessoas mais pobres, né? Porque ele cobra algo em torno de 50% da sua arrecadação em cima de impostos sobre consumo, que é o imposto de cesta básica, por exemplo, né? Um imposto que qualquer pessoa paga, porque você não pode fugir. Enquanto que os impostos sobre patrimônio são impostos na ordem de um pouco mais de 25%. 30%, um pouco menos de 30%. O que significa isso? Uma inversão de valores. E essa inversão de valores precisa, evidentemente, ser reajustada agora na nossa reforma tributária. Por enquanto, nada disso foi pensado. Mas é bom lembrar que fatos como esse demonstram, então, a injustiça, né, que é esse país do ponto de vista tributário. Verdade. A gente tem aqui o paradoxo, exatamente, né, de que a crise não afeta a todos igualmente, o que é uma situação já preocupante, né? Desde o princípio dos isolamentos, 8 novos bilionários surgiram na América Latina, ou seja, um novo bilionário a cada 2 semanas, enquanto se estima que até 52 milhões de pessoas se tornarão pobres e 40 milhões perderão seus empregos este ano. Essas situações são parecidas em todas as regiões aqui do nosso país? Sim, o Brasil puxa a economia da América Latina. Brasil e México especificamente, até porque a Argentina está passando por um processo de soerguimento ainda. A questão brasileira é que nós já estávamos mal, é bom lembrar, nós discutíamos isso aqui um pouco antes. Nós tínhamos algo em torno de 12 milhões, 13 milhões de trabalhadores desempregados, com 40 milhões informais. Né? Isso deve aumentar consideravelmente. Não se tem dados ainda em referência a essa questão, mas isso é uma questão mundial. Se pegar, por exemplo, o caso americano, o seguro-desemprego nos Estados Unidos tem aumentado de uma forma exponencial. Tá? A grande questão é como é que nós vamos recuperar tal condição. Nós estamos falando daquela que é considerada por todos os setores como a maior pandemia, o maior problema, pelo menos se considerarmos aí, excluindo a Segunda Guerra Mundial, dos últimos 100 anos. Né? Como nós reagiremos a tal condição? Para reagir, é necessário, então, que o Estado esteja presente, isso é óbvio, né? O Estado é o agente indutor da economia, e de que ele seja mais justo no processo de redução da desigualdade. Nota que nós não falamos em acabar com a desigualdade.
discussão utópica, reduzir desigualdade. E reduzir desigualdade significa, então, intervenção do Estado através de várias medidas. O relatório, sugiro que todos possam fazer uma leitura sobre o relatório, ele coloca propostas, tanto propostas permanentes como propostas emergenciais. Mas é necessário que, por exemplo, a gente estava discutindo, que no mínimo o Estado possa reduzir impostos sobre produtos de consumo de cesta básica, né? Enquadrando, como fez agora com a solução emergencial, condições para identificar aquele que é necessitado e hipossuficiente, para que ele possa ter acesso a essa cesta básica, Paulane, de uma maneira mais barata. Isso é possível, isso é claro que pode ser feito. Do contrário, nós teremos as consequências da pandemia. E as consequências da pandemia não estão ligadas aos fatores de saúde, e sim às questões que envolvem as mazelas sociais, que certamente irão aumentar nesse país que já tem tanta desigualdade. E para a gente encerrar, professor, a gente tem a questão agora aí da reforma tributária, né? Eu acho que vem muito bem a calhar quando a gente fala sobre todas essas situações. Como é que o Brasil está em relação a essa reforma? O que é que você acha que vai acontecer? Bom, vamos lá. Primeiro já foi mandada a parte, ela foi retalhada, tá? Nesse momento, é um momento que, infelizmente, não é um momento adequado para isso, mas é claro que precisa ser feito. Reforma tributária, se nós pegarmos os últimos governos, pelo menos os governos da redemocratização, Sarney, Collor, em diante, todos eles tentaram e se conseguiu avançar muito pouco. Algumas barbaridades acabaram, a exemplo, né, da contribuição de movimentação financeira, a famosa CPMF, que inclusive o Paulo Guedes queria agora retomar, tentou buscar uma retomada, mas foi barrado pelo Congresso. Isso aí tentou ser feito, né, em todos eles. Neste momento, nós precisamos, de fato, uma reforma tributária. Se discute aquilo que nós estamos falando aqui. A redução da desigualdade social passa por uma reforma mais justa do ponto de vista fiscal que estabeleça mecanismos de cobrança de impostos sobre patrimônio e renda maiores do que sobre consumo. Isso acontece onde? Nos Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, em qualquer país europeu, no Japão, na Nova Zelândia, em qualquer país liberal, você tem aquela máxima determinada pela Constituição que paga mais quem tem mais. Isso é óbvio, isso não é errado, não é? Nós precisamos passar por essa condição. Para isso, então, é preciso uma discussão a respeito desse fator fiscal, desse fator que estabelece uma responsabilidade por parte do Estado, mas que, ao mesmo tempo, ele sirva para poder diminuir a sua desigualdade, porque somente através da redução da desigualdade é que nós conseguiríamos ter um mundo mais justo, um país mais justo, que se reverte em condições de bem-estar, em capacidade de pertencimento, em envolvimento das pessoas na formação de um capital social. Neste momento, solução emergencial, mas é necessário que a reforma avance para se buscar, então, uma capacidade de redução da desigualdade que é premente nesse momento. Do contrário, nós iremos passar por ciclos, né, como nós estamos vivendo hoje, de crescimento e de queda, sempre penalizando as pessoas mais pobres. Com certeza. Professor, muito obrigada mais uma vez aqui pela tua participação aqui no TV Mar News.